A gente também está conversando sobre como que vai ser a próxima reunião lá para conversar. De leitura, que nem a gente estava fazendo, né? Acho que o Márcio vai falar melhor com vocês sobre isso na próxima aula dele. Ou a Larissa mesmo, né? Porque a gente ainda tem que decidir o texto para ler. Mas provavelmente não vai ser um livro longo e tal. E eu acho que fica melhor para vocês lerem também, dá mais fácil para conciliar a leitura, né? Não que vocês precisem ler para participar, mas se vocês tiverem interesse, eu acho bem legal. Enquanto eu tô apresentando, é ruim eu ficar vendo o chat. Assim, de vez em quando eu vou voltar aqui na página que tá o chat para ler se vocês mandaram mensagem. Mas não é uma coisa que eu consigo ficar fazendo o tempo inteiro, porque eu não vejo a página do Google Meet enquanto eu tô apresentando, né? Então, podem abrir o microfone, me interromper na hora que vocês quiserem, porque assim fica melhor, né? Mais dinâmico, qualquer dúvida, qualquer, não sei, coisa que vocês queiram perguntar sobre exemplo, fique à vontade, tá bom? Daqui pra frente é melhor mesmo que vocês perguntem bastante, o quanto vocês quiserem. Nenhuma dúvida é boba, nenhuma dúvida é ruim. Todas as dúvidas são bem válidas. E ajudam bastante, eu acho, para todo mundo entender melhor a matéria. Então, fiquem bem à vontade, tá bom? Acho que eu vou esperar só mais um minuto e a gente começa. As últimas listas que eu passei para vocês tem muito exercício de outros vestibulares que não são Enem. Mas daqui para frente, por mais que não tenha, sim, tantos exercícios do Enem também, eu acho que é muito interessante vocês tentarem fazer as coisas. Porque, tipo, mais, sabe? Porque vai ser importante para vocês irem entendendo as coisas que a gente vai falar. Porque a prática de fazer os exercícios ajuda muito. Acho que eu vou começar, então, que já deu 7h05, né? Tá todo mundo conseguindo ver os slides, né? Pelo menos aqui tá ótimo. Tá bom. Eu vou começar, então, tá, gente? Então, essa é a sexta aula de gramática que a gente vai começar a estudar os termos essenciais da oração. Então, hoje a gente vai estudar principalmente sujeito e predicado. Então, a partir de agora, a gente vai entrar num novo domínio da gramática, né? Porque até agora a gente estava estudando morfologia, que é o estudo das palavras. Agora a gente vai começar a estudar sintaxe, que a gente vai estudar estruturas maiores um pouco. Então, eu que eu coloquei uma definição de sintaxe. Se vocês não entenderem qualquer coisa da definição, podem me perguntar. É importante que vocês entendam o que a gente vai estudar de diferente do que a gente estava estudando até agora. Eu peguei, tipo, uma definição, assim, da internet mesmo. Para vocês saberem o que a gente vai estudar. Então, sintaxe, que é essas letras gregas aí, que tá na definição, significa estrutura.
Então, a gente vai estudar o quê? Das regras que regem a construção de frases nas línguas naturais. Então, quando a gente vai construir uma frase, tem regras que a gente segue. Regras que às vezes a gente nem pensa sobre, mas que elas estão lá. Sintaxe é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e das frases no discurso, incluindo a sua lógica entre as múltiplas combinações possíveis para transmitir o significado completo e compreensível. O que isso quer dizer? Que na hora que a gente vai construir uma frase, não é como se a gente pegasse todas as palavras que vai numa frase, chacoalhasse e soltasse assim aleatoriamente numa ordem qualquer. Tem uma ordem certa para a gente colocar as frases, as palavras, para aquilo fazer sentido. Então, a gente vai estudar essa ordem, a gente vai estudar por que as palavras elas têm que estar dispostas desse jeito. E o porquê? Porque tem uma estrutura entre essas palavras. As palavras têm uma relação uma com a outra, e por causa dessa relação que a gente consegue formar as frases, as orações. Mas primeiro a gente precisa estudar a oração, o que é uma oração, porque essa é a unidade mais assim, importante da sintaxe, a gente estuda orações. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta aqui sobre esse slide? Acho que isso é bem introdutório. É bem tranquilo, muito introdutório. Tá bom. Então a gente vai estudar o que é oração. Muito bem. Coloquei aqui um trecho para vocês, que eu tirei de uma coluna. Eu nem lembro mais quem escreveu, mas enfim. Nem é uma escrita impressionante, assim, mas só para a gente entender o que é oração e o que é período bem certinho. Isso é um conceito que precisa estar bem claro. Expliquei a ele que não existe uma Amazônia, mas muitas, e que uma vida não basta para conhecê-las. Mas, se ele quiser ter um contato real, precisaria sair do turismo previsível e se entregar à experiência. Meu amigo foi, então, para a reserva de Mamirauá, no estado do Amazonas, e depois comprou uma rede e embarcou num barco de linha pelo Rio Solimões. Beleza. Então, o que é um período? É da letra maiúscula até o ponto final. É uma frase, só que é um nome mais técnico para uma frase. Então, em vez de você falar, isso é uma frase, você fala que é um período. Basicamente, é a mesma coisa. Então, é um exemplo de frase para vocês. Da letra maiúscula até o ponto final. Eu coloquei até o ponto final meio de rosinha aí para dizer, mas eu acho que não dá muito para ver, mas da letra maiúscula até o ponto final é um período. Agora, a oração é um enunciado com um verbo. Então, a gente estudou na aula de verbo, que o verbo pode ser um verbo só, ou ele pode ser uma locução verbal, só que assim, a locução verbal funciona como um verbo só. Então, se é uma locução verbal, a gente conta como se fosse uma oração só, certo? Nesse caso que eu coloquei, não tem exemplo da locução verbal, mas eu queria deixar isso mais claro para vocês. Aí aqui, por exemplo, a gente tem meu amigo foi, então, para a reserva de Mamirauá, no estado do Amazonas, isso é uma oração. Aí depois comprou uma rede, isso é outra oração. E embarcou num barco de linha pelo Rio Solimões, isso é outra oração. Que a gente divide onde tem um verbo e as coisas relacionadas com aquele verbo. Basicamente isso. A gente vai entender melhor essas relações mais pra frente. Mas a gente precisa saber identificar quando tem oração. Isso é muito importante. Não dá para fazer análise de sintaxe se vocês não souberem identificar as orações. É muito importante. Alguma coisa aqui? Acho que ainda está bem no começo, então talvez não tenha dúvidas. Mas qualquer momento vocês podem parar para perguntar sobre isso, tá? Bom, acho que eu vou para o próximo slide, então. Agora a gente vai estudar os termos da oração. A partir de agora e até o final das nossas aulas de gramática, a gente vai basicamente pensar na sintaxe. Por mais que a gente esteja vendo pontuação, vírgula, a gente vai pensar muito na sintaxe, porque essas coisas têm a ver. Então, para entender sintaxe, a gente tem que dividir o que faz parte da oração, quais são as partes que compõem a oração. Então, a gente tem 3 tipos de termos. Então, a gente tem os essenciais, que são os que a gente vai estudar hoje, que são como as vigas mestras da oração. Elas constroem a base, que é o sujeito e o predicado.
Aí a gente tem as integrantes, que são termos que complementam e integram o sentido da oração, e sem elas a oração ficaria incompleta, que são os complementos verbais, que são os objetos, e os complementos nominais, que a gente vai estudar eles na próxima aula, que não é hoje, certo? E os termos acessórios, que são os que se anexam à oração. Eles carregam dados secundários e que são o adjunto adnominal e o adjunto adverbial, que a gente vai ver mais para frente, depois das aulas de complemento verbal e complemento nominal. Mas hoje a gente vai se focar no sujeito e no predicado. Certo? Eu só queria fazer uma apresentação geral de sintaxe para vocês, porque esses conceitos maiores vão ser importantes para a gente saber se localizar no estudo. Senão a gente fica vendo um monte de nome e não sabe onde a gente está. Então, isso é importante, apesar de ser introdutório. Agora a gente vai começar a ver realmente os termos essenciais da oração, que são o sujeito e o predicado. Então, o sujeito é o termo da oração com que o verbo concorda. Eu sei que muitos de vocês talvez tenham aprendido a perguntar: quem fez essa ação? Quem é? Você pergunta quem para o verbo. Não façam isso. Isso pode dar bastante errado se vocês estão fazendo uma análise sintática. Porque nem sempre vai ser quem. O sujeito ele pode ter vários papéis dentro da frase, vários papéis de sentido, assim, diferentes. Mas sempre o verbo vai concordar com o sujeito. Isso é uma regra. E aí a gente tem que lembrar também das aulas de morfologia. Um sujeito é sempre um nome. Então, assim, basicamente um substantivo. Mas a gente lembra que dentro da morfologia, quais são as classes de palavras que podem substituir o substantivo? O pronome e o numeral. Então, pode ser que o sujeito seja um pronome ou um numeral, certo? Mas, assim, ou é um substantivo, ou é um pronome, ou é um numeral. Só tem essas opções. Lembrando que a gente pode ter um termo que foi substantivado, por exemplo, mas aí ele vai ser um substantivo, certo? Beleza. E no predicado, é a parte da oração que tem o verbo e os seus complementos, além dos adjuntos que não têm relação com o sujeito. Então, assim, tudo que não é sujeito é predicado. Divide sempre isso. Sempre tem, a gente sempre acha o verbo, vê o que é relacionado com o verbo, o que é o sujeito. Desculpa, eu confundi aqui porque entrou alguém, mas enfim. Você acha o verbo, que eu coloquei de vermelho nessas frases para vocês. Aí você vê com o que concorda dentro do texto. Então, por exemplo, vamos pegar o primeiro exemplo aqui. Acidentes graves acontecem todos os dias. Então, beleza, eu coloquei que aqui acontecem é o verbo, certo? Acontecem está concordando com acidentes, que está no plural. Os termos que estão relacionados com acidentes. A gente tem que acidentes está no plural aqui e grave está se relacionando com acidentes. Certo? É um adjetivo de acidentes. Beleza, está caracterizando. Então, esses dois são uma coisa junta, que é o sujeito. Agora, todo o resto é predicado. Você não precisa nem, pensar no que é o resto, porque todo o resto vai ser predicado. Então, beleza. Lembrando que, assim, essa é a primeira que eu coloquei aqui, é a ordem natural da coisa. Assim, primeiro, que a gente chama de ordem direta. Então, a gente tem o sujeito, o verbo e o resto do predicado, certo? Dá para essas coisas estarem todas invertidas. Então, eu coloquei exemplos para vocês. Todos os dias acontecem acidentes graves. A ordem mudou, mas isso não afeta quem é o sujeito, ou quem é o verbo, quem é o predicado, certo? Aqui, de novo, todos os dias acidentes graves acontecem. Aqui o sujeito está no meio do predicado, mas o sujeito continua sendo sujeito, o predicado continua sendo predicado. E aqui eu coloquei um exemplo para vocês, porque, assim, às vezes, para a gente identificar quem é... Nesse caso, eu acho que não está tão difícil, mas... Para a gente identificar quem é o sujeito, às vezes a gente precisa mudar um dos termos da frase. Então, aqui, por exemplo, imagina que eu não tenho certeza quem que é o sujeito de acontecem, aqui em cima, porque todos os dias está no plural, igual o grave está no plural. Então, eu penso, nossa, mas quem que está com... O verbo tá concordando com quem? Está concordando com alguma coisa no plural. Mas os dois estão no plural, como que eu vou saber?
Aí eu pego e troco todos os dias por no carnaval, porque no carnaval é singular, certo? Só que se eu troco todos os dias por no carnaval, o verbo não vai mudar. Então eu sei que está concordando no plural porque é por causa de acidentes graves. Isso é uma técnica que a gente faz que ajuda a saber quem que é o sujeito. Tem alguma dúvida com esse slide? É bem importante saber identificar essas coisas. E a gente vai vendo os tipos de sujeito e tal, mais para frente, e acho que talvez fique um pouco mais fácil para identificar. Você tem alguma dúvida com esse slide? Dúvidas nenhuma ainda, tá de boa. Então falando no chat que tá de boa também. Tá bom, então. Vamos para o próximo, então. Agora a gente vai pensar sobre os tipos de sujeito. Aqui, como eu falei para vocês, o sujeito de oração não necessariamente é o agente. Ele não necessariamente é quem faz o que o verbo está falando. A gente tem que se atentar sempre com o que o verbo está concordando. Então, aqui eu coloquei alguns tipos de papel que o sujeito pode ter. Então, a gente tem, por exemplo, a torcida aplaude Tiago. Então, aí, torcida é o sujeito, aplaude é o verbo, e a gente tem aí a torcida como um agente do verbo, realmente, porque a torcida está agindo, está aplaudindo Tiago, certo? Mas a gente também tem esse outro caso, por exemplo, Tiago é aplaudido pela torcida. Esse é um sujeito paciente, ele recebe a ação. Mas mesmo assim o verbo concorda com ele. A gente vai falar sobre voz passiva um pouco mais para frente, mas é importante lembrar que isso existe. Então aqui a gente tem Tiago é campeão, então aqui ele não está fazendo nada, ele está sendo caracterizado, né? E Tiago emocionou-se, também ele não está fazendo nada, ele está experienciando, ele está sentindo uma emoção, certo? Emocionou-se, né? Uma emoção. Mas, enfim. E aí, como eu falei para vocês sobre a ordem das palavras, esses exemplos estão na ordem direta. Sujeito, verbo e o resto predicado. E se a gente coloca alguma coisa que não está nessa ordem, é uma inversão. Esses termos são importantes. Principalmente depois, quando a gente estiver falando de exemplos mais difíceis, que eu deixei para o final da aula. Muitas vezes, essas inversões são usadas em texto literário. E por mais que esse seja um exemplo bobo, depois, quando as frases ficam muito longas, com um monte de termos diferentes, às vezes isso deixa a frase confusa. Por isso, na hora que vocês estiverem escrevendo redação, por exemplo, é importante vocês verem se vocês não estão usando muita inversão, porque isso acaba deixando o texto um pouco confuso às vezes. Principalmente, tipo, se a gente não é o Machado de Assis tem muita prática em fazer inversões, a gente nem tanto quanto ele, né? Então, é preferível que se usem as frases na ordem direta. Colocar o sujeito, depois o verbo, depois o resto. E depois a gente vai ver que essas coisas de inversão vão ter muito a ver com a gente usar vírgulas e tal. Só lembrando que essa não é a aula de vírgula, mas nunca coloquem vírgula entre o sujeito e o predicado. Essas coisas elas têm que estar sem vírgula, porque elas estão conectadas uma outra, como numa relação direta, não pode ter nada entre eles. E a gente vai ver depois que a vírgula, ela marca coisas diferentes na sintaxe. E não tem nada de diferente entre o sujeito estar do lado do predicado. Eles têm que estar do lado do outro, é uma coisa natural. Não se coloca a vírgula entre eles. Isso é um erro bem grave e tira muito ponto. Então, mas depois a gente vai revisar tudo isso de vírgula na aula de vírgula mesmo. Eu só queria adiantar isso para vocês, já que essa é a aula de sujeito e predicado. Essa é uma das regras mais importantes de vírgula. Alguma coisa com outro slide? Gente, se eu estiver falando muito rápido também, podem falar, viu? Às vezes eu acho que eu me empolgo e fico falando super rápido. O ritmo tá ótimo, pode ficar tranquila. Tá bom. Vamos lá, então. Aqui eu dividi para vocês os tipos de sujeito que a gente tem. São os nomes mais, assim, sujeito simples, composto e tal. Então, primeiro a gente tem o sujeito determinado. O que é um sujeito determinado? Que a gente consegue identificar quem que é o sujeito. Assim, facilmente, não é uma coisa difícil, na verdade. É bem fácil identificar o sujeito determinado.
no sentido da frase, certo? Então a gente tem o simples, composto e o oculto. Tem dois tipos de sujeito oculto, que a gente vai ver daqui para frente. Aí a gente tem o sujeito indeterminado, que não pode ser identificado, e a gente tem o sujeito inexistente, que são as orações sem sujeito. Mas a gente tem que lembrar que sujeito inexistente é exceção. É muito difícil de achar. Então vamos ver um por um agora. Vamos primeiro para o sujeito simples. O que é o sujeito simples? É quando tem só um núcleo. O que é o núcleo? É a palavra mais importante do sujeito. É a que define como que o verbo vai flexionar. Então, aqui eu coloquei para vocês um exemplo. Clarice Lispector escreveu muitos contos. Reparem que aqui tem duas palavras, certo? Mas é um nome. Então a gente trata Clarice Lispector como um núcleo só. E vejam que o verbo escreveu concorda com Clarice Lispector. Clarice Lispector, então, está fazendo com que o verbo escrever esteja na terceira pessoa do singular. Aí a gente pode, por exemplo, ter a maravilhosa Clarice Lispector escreveu muitos contos. Reparem que maravilhosa só tá desse jeito, maravilhosa, porque está concordando com Clarice Lispector. É um termo que está relacionado com o núcleo. Então, essas coisas que estão caracterizando o núcleo, ó, o artigo que está caracterizando Clarice Lispector, essas coisas estão junto no núcleo, mas elas não são tão importantes quanto Clarice Lispector. Clarice Lispector que é o núcleo. E ainda é Clarice Lispector que está definindo como que a gente vai conjugar o verbo, certo? Aí a gente tem os autores escreveram muitos contos. Os autores, nesse caso, assim, eu acho que isso é um pouco óbvio, mas assim, é uma palavra só, autores, mesmo que esteja no plural, ainda é simples, ainda é só um núcleo. E aí, ali embaixo, a gente tem os ilustríssimos e inspiradores autores escreveram muitos contos. Autores continua sendo núcleo, os dois adjetivos, ilustríssimos e inspiradores, estão caracterizando os autores, e eles estão concordando também com autores. Eles estão os dois no plural, tal, por causa de autores. E autores que faz com que escreveram estejam desse jeito. Aí eu coloquei uma atenção aí do lado, porque essa é uma coisa importante que as pessoas erram bastante. Que é assim, vendem-se casas. A frase está na voz passiva. E a gente vai falar sobre voz passiva mais pra frente. Só que nesse caso, o verbo ele tá concordando com casas, porque nesse caso, apesar de ser estranho, casas é o sujeito. Então, vendem tem que estar no plural, na terceira pessoa do plural. A gente vai estudar melhor como voz passiva funciona, por que isso aí tá na voz passiva, mais pra frente. Mas muitas vezes essas vendem-se casas, as pessoas falam vende-se casas, como se, tipo, uma pessoa vende-se casas, tipo, mas essa frase tá errada, a gente tem que concordar com casas, porque casas que é o sujeito. Mas a gente vai entender melhor como que casas é o sujeito mais pra frente, quando eu for falar de voz passiva. Algum problema com isso? Alguma dúvida? Alguma pergunta sobre exemplos? Bom, se nada, então eu vou seguir. Aqui, esses são ainda os sujeitos mais tranquilos, né? Aqui a gente tem o sujeito composto, que tem mais de um núcleo, 2 ou mais. Aqui eu coloquei só exemplos com 2, mas podem ser assim, quantos eu quiser. Então a gente tem Juliana e Maria fizeram a tarefa. Por mais que Juliana e Maria sejam terceira pessoa singular individualmente, como elas estão em conjunto, o verbo é no plural. E reparem que esses são termos que são substantivos, certo? Aí a gente tem eu e você formamos uma boa dupla. Eu, pronome, você, pronome também. Aqui a gente tem o primeiro e o segundo serão premiados. Aqui a gente tem numerais. Por que eu coloquei esses 3 tipos? Para vocês lembrarem que sujeito pode ser quando é um substantivo, um pronome e um numeral. No caso do pronome e do numeral, só quando eles forem sozinhos, só quando eles estiverem substituindo um substantivo. Quando a gente está falando de morfologia e falou que o numeral e o pronome podem substituir o substantivo, é nesse jeito, assim, eles podem ocupar o papel que um substantivo tem.
mas não quando eles estão acompanhando. Então, aqui no caso de baixo, não é um sujeito composto. O primeiro e o segundo colocados serão premiados. Por quê? Porque nesse caso, o primeiro e segundo são numerais que estão acompanhando colocados. Então, colocados é que é o núcleo, e primeiro e segundo eles estão caracterizando esses colocados. Mas se a gente não tem esses colocados aqui na frase, fica o último exemplo ali dos três que são de sujeito composto, né? O primeiro e o segundo. E como eles aí estão substituindo, vira um sujeito composto. Eu acho que esse último exemplo ficou um pouco confuso. Vocês querem que eu explique de novo? Tá de boa? Acho que um apanhado geral nesse último pra mim vai fazer bem. Tá bom. Eu tava testando os exemplos com meu irmão e ele também achou meio confuso. Vamos falar de novo, então. Então, a gente tem aqui o primeiro e o segundo serão premiados, certo? Quando a gente vai pegar esse sujeito e ver quais são os núcleos, a gente tem primeiro e segundo. Funciona igual eu e você aqui em cima. Por quê? Porque esse primeiro e esse segundo não estão acompanhando nenhum substantivo aqui nesse sujeito. Eles estão sozinhos, certo? Como eles estão sozinhos, a relação deles com o verbo é de sujeito composto. Eles funcionam como núcleos separados. Agora, na frase de baixo, que não é um sujeito composto, o primeiro e o segundo colocados serão premiados. Primeiro e segundo não estão sozinhos, eles estão acompanhando um substantivo, que é colocados. Então, nesse caso, como eles não estão agindo como substantivos, eles estão agindo como características desse substantivo aqui, colocados, eles não funcionam como núcleos, porque o núcleo é o substantivo mesmo. Eles não precisam substituir o substantivo, porque o substantivo está aqui, colocados. Então, o serão concorda com colocados, porque, eu não sei, ficou claro, assim, porque o primeiro e segundo, eles estão acompanhando esse substantivo, que é colocados. Agora ficou mais claro, sim. Ficou assim, o primeiro e o segundo tornaram-se característica, virou adjetivo Sim, junto com colocados. sim, é uma característica do colocados, não é mais uma palavra sozinha. Ele está virando característica, é bem isso. Sim, ficou bem claro, sim. Obrigado. Imagina, qualquer coisa é só falar, gente. Pode deixar. Bom, acho que vamos para o próximo, então. A parte daqui eu acho que fica um pouco mais nebuloso, mas a gente vai dar conta tudo certinho. Agora a gente vai falar de sujeito oculto. O que é sujeito oculto? Assim, literalmente oculto é escondido. Então é um sujeito que não tá aparente, ele não tá assim fácil de achar igual os outros. Ele não tá escrito na oração. Mas a gente consegue perceber quem é o sujeito pelo contexto. Então, a gente tem dois tipos de sujeito oculto. O primeiro deles é o elítico, que a gente consegue entender pelo texto, ele já foi mencionado. Elítico por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei aqui. O meu irmão é incrível. Ponto. Passou nessa matéria sem nem estudar direito. Vocês reparam que eu coloquei duas frases, certo? E na primeira frase, a gente tem o sujeito escrito, certo? A gente tem o meu irmão. E aí, concorda com o irmão. Irmão é o núcleo. Beleza. Então, essa frase não tem sujeito oculto. Essa primeira frase tem sujeito simples, normalzinho. Agora, olha para a próxima. Passou nessa matéria sem nem estudar direito. Ué, mas quem que é o sujeito desse passou? Ele tá concordando com o quê? Tá concordando com o irmão. Mas aqui eu não ia ficar falando, o meu irmão é incrível, ou meu irmão passou nessa matéria sem nem estudar direito. Fica muito repetitivo. Então, essa coisa de sujeito elíptico, a gente coloca assim para não ter que ficar repetindo as coisas, para não ter que ficar colocando várias vezes a mesma palavra. É óbvio que quem passou nessa matéria foi o meu irmão. Eu não preciso falar isso de novo. E como que eu sei que é? Porque o verbo, ele tá concordando com esse irmão do mesmo jeito que a frase anterior.
Então, esse sujeito elítico, ele está sempre num texto. A gente vai ler o texto e ele não vai ter o sujeito naquela frase, mas vai estar logo anterior qual que é o referente desse verbo. Beleza. Aí, sujeito oculto desinencial é o outro tipo de sujeito oculto. O que é esse desinencial? É porque a gente percebe pela flexão do verbo quem que é o sujeito. A gente percebe pela desinência do verbo. Isso a gente falou na última aula sobre desinência, parte de morfologia. Então, a flexão do verbo demonstra quem que é o sujeito. A gente não precisa escrever ele, porque ele fica óbvio por causa do jeito que eu flexionei o verbo. Então, a gente tem, por exemplo, não passei na matéria de primeira. Passei. Quem que passei? Quem que é o sujeito? Com quem que tá concordando? Tá concordando com a primeira pessoa, do singular. Só tem uma opção, só pode ser eu. Quando eu uso esse verbo conjugado na primeira pessoa do singular, só tem uma opção de quem que vai ser o sujeito, eu não preciso escrever ele, porque ele tá meio óbvio, por causa do jeito que eu conjuguei o verbo. A mesma coisa que eu coloquei depois, ó. Peguei DP. Não sei se vocês sabem o que é DP, mas quando você não passa uma matéria da faculdade e tem que fazer ela de novo, a gente fala que você pegou DP, é de dependência. Mas aqui, esse peguei só dá para ser eu, não tem como ser de qualquer outra pessoa. Porque isso está conjugado na primeira pessoa do singular, não tem como ser outra pessoa. E a gente só sabe isso por causa do final do verbo, por isso que chama desinencial. Aqui, eu dei um outro exemplo, que não é com a primeira pessoa. Sois um exemplo para a sociedade. Sois está conjugado na segunda pessoa do plural, que é vós. Não tem como ser outra pessoa, só pode ser vós. Então, quando eu coloco um verbo desse jeito, não tem como ser outro sujeito. Então, eu nem preciso escrever ele, certo? Então, bom, é assim que funciona, basicamente. Por causa do jeito que o verbo é conjugado, não tem outra opção de ser o sujeito, a gente não precisa escrever. Ficou claro isso? Sim, deu. Tá bem de boa. Tá bom, então. Tem muita gente que tem dificuldade com sujeito oculto e tal, mas acho que fazendo o exercício também a gente vai pegando o jeito da coisa mais. Aqui, a gente vai falar do sujeito indeterminado, que não é mais o sujeito determinado que a gente estava falando até agora, certo? Aqui é quando a gente não consegue identificar quem que é o sujeito. Não é que ele só não está escrito, é que a gente não tem como identificar quem que é. Não é porque não está no contexto, não está no contexto, ele simplesmente não tem como você saber quem que fez aquela ação, não tem como você saber com quem que o verbo concorda. Tem duas possibilidades para o sujeito ser indeterminado. Como a gente não tem como identificar quem é o sujeito, não tem como fazer com que o verbo concorde com alguma coisa. Então, a gente só pode usar eles de dois jeitos. Uma deles é na terceira pessoa do plural. Então, estenderam a roupa, levaram milhões do cofre do banco, roubaram meu celular hoje cedo. Acho que principalmente nesse roubaram meu celular hoje cedo, você não sabe quem que roubou, assim, não tem como você dizer, você pode falar, o ladrão roubou. Mas, assim, continua sem saber quem que é, entende? Nesse caso, você tá falando, eu não sei quem que foi que roubou, roubaram. Também as pessoas usam isso quando elas querem tirar, assim, a culpa delas. Então, quebraram o copo na cozinha. Pode ser que seja você que quebrou o copo, mas você não tá querendo dizer quem que é, entendeu? Então, você usa ele na terceira pessoa do plural para não dizer que tem um sujeito, basicamente. E aí a gente tem outro jeito, que é com a terceira pessoa do singular, mas aí só se a gente usar um se. E esse se chama índice de indeterminação do sujeito. Índice é basicamente um indicativo, só está indicando que o sujeito é indeterminado. Essa é a função dele, basicamente. Então, aqui, por exemplo, a gente tem confia-se em charlatões hoje em dia. Come-se bem na casa da minha mãe. Passe silêncio na biblioteca.
Aqui a gente tem um uso um pouquinho diferente. Aqui a gente está falando de uma coisa um pouco mais geral. Percebam aqui que confia-se em charlatões hoje em dia. Eu tô falando que, tipo, o público em geral. Eu não tô falando de pessoas específicas. Eu não tô querendo dizer quem confia. Eu não fiz um estudo sobre isso. Eu quero falar que, no geral, as pessoas confiam. Aí, come-se bem na casa da minha mãe. Eu não tô falando que eu como bem na casa da minha mãe. Eu tô falando que qualquer pessoa que for na casa da minha mãe vai comer bem lá. E aqui, faça silêncio na biblioteca, também não é sobre uma pessoa específica que faz silêncio. Alguém que eu não sei. Mas é que todas as pessoas fazem silêncio na biblioteca. Porque tem que fazer silêncio na biblioteca. É meio uma coisa geral também. Que a gente está indeterminando quem faz isso, mas dá uma ideia de generalidade, assim. Sobre sujeito indeterminado, tem alguma dúvida? Não, pode-se dizer que não, pelo menos aqui pra mim. Pode-se dizer que não? Tentei, hein? Tá, não, achei bonito. Obrigado. Vamos para a próxima, então. Talvez essa aula seja mais curta do que eu tinha planejado. Mas vamos lá. Agora a gente vai para o sujeito inexistente. É uma exceção. Então, assim, quando você lê uma frase e fala, nossa, acho que é sujeito inexistente. Gente, leiam de novo, porque pode ser que não, entendeu? É uma exceção. É muito pouco verbo que se comporta assim. E não é uma coisa assim comum. A gente só tem 3 tipos de situações em que existe sujeito inexistente. Né? Enfim. Então, a gente tem haver e fazer com o sentido de tempo decorrido. Então, por exemplo, o correto é falar faz 20 anos que eu não vejo meu amigo. Mesmo que seja 20 anos, 30 anos, 14 anos, 2 anos, faz. É errado falar, aqui eu coloquei, errado falar, fazem 20 anos. Porque o verbo não está concordando com 20. 20 não é sujeito, é um sujeito inexistente. A gente está falando que é um tempo decorrido. Não tem um agente que faz esses 20 anos decorrerem. Esses 20 anos, eles foram, basicamente. Eu não sei muito como explicar para vocês a gramática melhor disso, assim, do jeito mais explicado que isso. É basicamente isso, né, gente? Não tem um sujeito. Há 20 anos que eu não vejo meu amigo, nesse caso também. É até meio engraçado a gente pensar em conjugar esse A de algum outro jeito. Mas, assim, lembrem que aqui nesse A é A com H, A, acento. Não existe A com, tipo, ar de artigo aqui. É assim que escreve. Há 20 anos, quando você está falando de tempo decorrido. É sempre esse A de haver, é o verbo. Isso é uma coisa que as pessoas erram muito. Falar esse fazem aqui, esse fazem concordando com 20, assim, isso aqui tá errado. E aqui, A sem ser esse H acento, para falar de tempo decorrido, também tá errado, se não for assim. Isso é uma coisa que as pessoas erram bastante em redação, tira muito ponto isso. Então, se atentem para como vocês escrevem essas coisas. Tem alguma dúvida com isso? Com tempo decorrido, com fazer e haver? Não? Tá bom. Tá bom, vamos em frente, então. Para os próximos tipos de sujeito inexistente. A gente também tem verbo haver com sentido de existir, acontecer ou realizar. Então, por exemplo, há poesia neste livro. Há mares demais no mundo. Havia 20 cozinheiros amadores. Houve brigas terríveis aqui. Aqui vocês reparam que não importa que há mares, não importa que é plural mares, não importa que é 20, não importa que é brigas. Como eu tô falando de existir, como eu tô falando de acontecer, é no singular. Não concorda. E vocês reparam que aqui não precisa estar só no presente, pode estar no passado, pode estar em vários tempos verbais. Mas ele não concorda com o resto que está na frase.
porque ele não tem sujeito. Aqui eu coloquei uma observação para vocês, que o verbo haver pode ser usado de outros jeitos. Então aqui, eles se houveram bem, quer dizer, eles se deram bem, eles resolveram os problemas que eles tinham bem. Vocês reparam que aqui, houveram, tá concordando com eles, porque não tá com sentido de existir aqui, tá com sentido de se resolver. E também aqui acontece muito de haver como locução verbal. Então, ele havia feito um bolo. Aqui, essa locução verbal tem um sentido de pretérito mais que perfeito. Você poderia substituir aqui por ele fizeram um bolo, né? Nossa, eu lembro da Bela Gil, né? Enfim. Ele havia feito um bolo, você pode substituir por ele fizeram um bolo, dá na mesma. Só que aqui, nesse caso, havia esse houveram, o verbo haver, ele concorda com as coisas. E aqui, quando a gente está falando do verbo haver com o sentido de existir, ou do slide anterior, de tempo decorrido, ele não tem sujeito, então ele não concorda com nada. Então, se atentem para os usos do verbo haver, porque ele é um verbo que dá muito problema, muitas pessoas usam muito errado, e desconta bastante ponto se você escreve isso errado. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum exemplo para conferir? Não, tudo certo. Beleza, então. Vamos para o próximo. E agora, o último jeito de você ter um sujeito inexistente. Que é com verbos que expressam fenômenos da natureza e tempo. Então, quando eu falo são 3 horas no horário de Brasília, esse são, ele não tá concordando com 3, não. E choveu demais ontem. Choveu que tem sujeito em choveu? Não tem sujeito em choveu. Trovejar, relampejar, garoar, nevar, ventar, todos esses verbos de fenômenos da natureza, ele não tem sujeito, certo? Eles são que nem se comportam aqui, choveu demais ontem. Você coloca trovejou e tal. O que acontece bastante é que esses verbos de fenômenos da natureza, você pode encontrar bastante eles em poema e coisa assim, que o pessoal fala, tipo, os olhos dela choveram, que daí você concorda o chover com os olhos, porque daí você tá fazendo uma metáfora, tá usando a língua de um jeito inovador, mas aqui a gente tá falando de regras da gramática que são para textos que não são literários. A literatura mexe com todas essas regras, assim, brinca com elas e faz várias coisas, né? Mas aqui a gente tá falando das regras, assim, normais. Alguma dúvida? Porque agora, tipo, a gente acabou a matéria, gente. Era só isso hoje, assim, de sujeito e predicado. E a gente vai falar de exemplos agora. Eu coloquei uns exemplos meio difíceis, assim, até, pra gente ver como funcionam as coisas. Mas se tiverem alguma dúvida do conteúdo até agora, perguntem, tá? Fiquem à vontade, eu volto nos slides. Nadinha? Olha, não, foi bem de boa, ficou tudo bem claro. Que bom. Ficou tudo bem claro aqui pra mim. Então, o que a gente vai fazer agora, eu coloquei uns exemplos para vocês agora e a gente vai discutir eles. E é uma coisa que vocês precisam saber fazer sozinhos depois. E vai ajudar vocês não só na gramática, mas vai ajudar muito vocês na literatura. Porque, assim, muitas vezes os textos em literatura são muito confusos. Vamos para o próximo slide, que eu acho que vai ficar mais fácil. Os textos em literatura, eles são confusos porque eles usam essas coisas que a gente estudou de um jeito não usual, não normal no nosso dia a dia. Porque eles fazem várias inversões, eles colocam as coisas tudo de trás para frente, principalmente nas poesias. Por quê? Porque o poeta precisa rimar. Na hora que ele precisa rimar, ele precisa colocar a palavra que rima na última posição do verso, certo? Se não tá lá, não vai rimar. Então ele fica invertendo tudo de lugar para dar certo a rima. E aí isso faz com que muitas vezes o texto fique muito confuso. Então, às vezes, assim, é uma coisa que eu sempre fiz, porque, assim, quando você lê um texto que é um poema, uma música, muitas vezes,
fica tudo fora de lugar da rima, e aí você não entende o que a pessoa tá falando. E aí você precisa fazer o quê? Parar, fazer essa análise, entender o que ele tá falando, porque só assim você vai conseguir entender o que é o poema, senão não consegue nem fazer sentido a coisa, entendeu? E isso é uma coisa que dá pra vocês fazerem, por exemplo, no Enem cai bastante poema. Então, você tá lendo lá um poema, você não entendeu nada do que ele tá falando, e assim, não tem nada de errado em não entender o que o poema tá falando. Tipo, ninguém entende poema quando lê da primeira vez. Se você lê um poema, assim, difícil, um poema legal, assim, e entende da primeira vez, gente, vocês são gênios, assim, porque não é o que acontece, as pessoas não entendem poema da primeira vez. Você precisa ler e reler, e muitas vezes você lê e relê e não entende nada ainda. Então, o que você precisa fazer? Você precisa colocar as coisas numa ordem que seja compreensível. E aí, esse é o exemplo que eu vou dar pra vocês aqui. Então, beleza, a gente tem nem o pranto, os teus olhos umedece. Beleza, eu grifei o verbo, umedece, de umedecer. Umedece tá na terceira pessoa do singular, certo? Então, o sujeito de umedece só pode estar no singular, beleza? Quem que está no singular aqui? Pranto. Então, o sujeito de umedece só pode ser pranto. Significa que os teus olhos só pode ser predicado. Os teus olhos não pode ser sujeito. Beleza? Então, só pode ser isso. Só pode ser nem o pranto, os teus olhos umedecem, certo? Como que a gente coloca isso numa ordem direta? Como que a gente coloca isso na ordem sujeito, verbo, objeto? Nem o pranto umedece os teus olhos. Para vocês ficar mais claro, o jeito que está escrito assim, na ordem direta, nem o pranto umedece os teus olhos, porque para mim fica muito mais claro. Fica mais fácil de entender o que está falando. Eu acho que talvez esse exemplo seja um pouco mais simples, mas assim... então, tem que ver nas horas dos exemplos. Mas enfim, o que vocês acharam desse exemplo? Ficou mais claro quando você passa para a ordem direta? O próximo exemplo vai ser mais difícil. Tá bom. Então, essa matéria parece muito, muito simples na hora que a gente está vendo a teoria. Mas na hora que a gente vai aplicar na prática, faz toda a diferença saber essas coisas. Porque a gente consegue deixar uns textos muito difíceis muito mais simples. Esse é o exemplo 2. Esse é um estrofe de um poema do Gregório de Matos. O Gregório de Matos faz várias inversões, você não entende nada do que ele está falando e tal. Então, aqui eu vou ler para vocês o exemplo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz, se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Beleza, eu grifei os verbos para vocês, deixei em vermelho. Assim, tá tudo invertido, tá tudo fora da ordem normal das coisas. Então, o exercício que eu vou fazer aqui com vocês é achar os sujeitos, achar os predicados e colocar as coisas na ordem certa, para ver se a gente consegue entender melhor esse poema. Beleza, o primeiro verbo é nasce, beleza? Nasce, terceira pessoa, o singular. A gente pega antes da vírgula, porque a gente sabe que vírgulas marcam paradas na sintaxe. Então, antes da vírgula, nasce o sol. Parece que nasce está concordando com o sol. Então, beleza, sol deve ser o sujeito de nasce. Aqui, e não dura mais que um dia. Dura tá concordando com a terceira pessoa do singular, certo? Mas o que não dura mais que um dia? O sol. Aqui a gente tem um sujeito que tá oculto. Ele não tá escrito aqui. Senão seria nasce o sol e o sol não dura mais que um dia. Beleza? Aqui a gente tem depois da luz se segue a noite escura. Aqui segue, tá na terceira pessoa do singular, certo? Esse depois da luz tá marcando um tempo. A gente vai aprender mais pra frente que essas coisas que marcam tempo, elas não são sujeito. Elas são o que a gente vai chamar depois de adjunto adverbial. Aqui a gente tem a noite escura.
Vocês concordam que segue e noite escura tá concordando, certo? Então, aqui a gente tem o segue concordando com noite escura. Em tristes sombras, morre a formosura. Aqui a gente tem morre. Morre não pode estar concordando com sombras, porque morre está no singular e sombras está no plural. Tá concordando com formosura, certo? Nossa, aqui eu deixei marcado errado para vocês. Eu achei que eu tinha corrigido antes de passar para o PDF, mas tristezas não é verbo, né? Nossa, por que eu fiz isso? Mas enfim, tristeza não é verbo, gente. Aqui, na última parte, depois dessa vírgula, não tem verbo. Mas acontece uma coisa engraçada aqui, que a gente chama de elipse do verbo. Porque, às vezes, a pessoa, ela não quer escrever várias vezes o mesmo verbo, então ela simplesmente não põe o verbo. Então, aqui a gente tá morre de novo. Em contínuas tristezas, morre a alegria. Basicamente é isso. E a alegria concorda com morre também. Eu deixei isso mais claro no próximo slide. Assim, nasce o sol e não dura mais que um dia. Aqui o sujeito sol nasce e não dura mais que um dia, tudo predicado. Com dura concordando com o sol. Aqui, depois da luz se segue, predicado com o sujeito para cá, a noite escura. E aqui a gente tem em tristes sombras morre, é predicado. E aqui a formosura é sujeito. Em contínuas tristezas, aqui a gente teria o verbo, que ele não colocou, porque assim ia ficar repetitivo, que é o morre. Então ia ficar em contínuas tristezas, morre a alegria. E aí aqui a gente reescreve. Eu peguei e coloquei reescrito todas as frases, todas as orações, em ordem direta, e escrevi entre parênteses as coisas que ele emitiu, que ele deixou elíptica. Então eu coloquei: o sol nasce, que é aqui, nasce o sol, e não dura mais que um dia, e o sol não dura mais que um dia. Aí depois da luz se segue a noite escura, a gente tem a noite escura se segue depois da luz. Aí depois a gente tem em tristes sombras morre a formosura, em ordem direta, a formosura morre em sombras tristes. E aqui a gente tem em contínuas tristezas a alegria morre em contínuas tristezas. E aí eu coloquei explicado para vocês o que é cada tipo de sujeito. Então aqui a gente tem sujeito simples, sujeito elítico, sujeito simples, sujeito simples. Só vocês percebem que, por mais que seja sujeito simples, a estrutura não é simples. Esse é um exemplo bem difícil. E isso aqui vocês aprendem a fazer só com treino. Podem perguntar, gente. Esse exemplo foi bem difícil. Mas reparem como dá para entender muito melhor o que ele está querendo dizer depois que a gente coloca tudo na ordem certinha. Como é que é o verbo em elipse mesmo? Ó, o verbo em elipse é que acontece porque ele ia falar assim: a formosura morre em sombras tristes, a alegria morre em contínuas tristezas. Só que para ele não falar morre duas vezes, ele tirou o último. Como que a gente sabe que isso está em elipse? Porque, primeiro, que aqui tem uma vírgula. Quando tem uma vírgula, isso marca que aqui é outra coisa sintática. Isso aqui é uma estrutura inteira, certo? E também porque a gente chama isso aqui de paralelismo, que é quando a gente tem coisas que são parecidas numa frase na outra. É uma boa pergunta que você fez, né? Então, aqui a gente tem em tristes sombras, que a gente tem a palavra em, e uma coisa tipo triste, ruim, do mal, assim. E aí depois uma coisa legal, que é a formosura. E aqui a gente tem a mesma coisa, olha só, a gente tem esse em, e aí coisas tristes, ruins, contínuas tristezas. E depois a gente tem a parte legal, a alegria. Então a gente tem em e coisas tristes, e aí depois uma coisa boa. Então dá pra gente perceber que aqui tem um verbo que ele não colocou, que é o mesmo verbo, morre. Não sei se isso ficou mais claro, mas esse tipo de percepção de ter um verbo que tá em elipse é difícil mesmo. Ficou um pouco mais claro?
Ficou. Obrigado. Gente, podem falar, esse é um exemplo bem difícil. Ficou muito melhor na forma como você fez, fica mais fácil de identificar os termos no texto, até perde toda a estética, mas fica muito mais simples. Então, isso que a gente faz, a gente perde totalmente a estética do texto. A gente perde a rima, a gente perde essas coisas que ele tira para não ficar repetitivo, a gente fica repetindo tudo ao mesmo, tipo, repete o sol, repete morre, mas dá para entender o que ele tá falando, né? Sim, é necessário até. Então, eu fiz isso aqui exatamente para vocês verem como tem muito texto de poema, que às vezes a gente, tipo, pega para ver o sentido, o que o autor quis dizer, e não dá para você entender nada do que o autor quis dizer se você não entende a estrutura do que ele está falando, porque senão você não sabe do quem que nasce, você não sabe quem que dura mais que um dia, não tem como você responder uma pergunta sobre interpretação desse texto, entende? Então, para interpretação de poema, eu acho isso aqui muito importante. E é sobre uma matéria que não é tão difícil, assim. O difícil é vocês saberem fazer essa mudança. Isso não é simples, é difícil. Precisa de bastante treino e tal, mas é muito importante para fazer análise de poema. Principalmente de poema. Vocês querem dar mais algum exemplo? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Fiquem bem à vontade, gente. Tem que aproveitar o tempo que a gente tem para tirar todas as dúvidas. Eu acredito que quando a gente for resolver exercícios, que a gente vai ficar com mais dúvidas. Você falando tá bem simples. Tá bom. Não, é verdade. Quando a gente faz sozinho, aparece as coisas, né? Que a gente não entendeu. Sim. Então, assim, já que você falou isso, vamos falar o que vai ter para aula de hoje. Eu vou deixar uma lista de exercícios de sujeito predicado. Vai ter alguns exercícios um pouco mais mecânicos, de você só saber, tipo, esse sujeito é de tal jeito, esse sujeito é simples, esse sujeito é composto, esse sujeito é tal. Mas, assim, não é a coisa principal. A parte de interpretação de poema é muito difícil, eu acho que não tem como vocês aprenderem a fazer isso se vocês não treinarem. Então, eu tenho uma outra sugestão. Vocês podem escolher um poema para passar por ordem direta desse jeito, e vocês podem me mandar, e a gente corrige. E eu sugiro vocês fazerem isso com o hino nacional. Ou eu posso mandar também os poemas legais para vocês treinarem na lista, porque eu acho isso muito interessante, é um treino muito bom para vocês aprenderem para fazer interpretação nas questões de literatura e tal. E o hino nacional é todo zoado, gente. Eu acho que, tipo, nenhuma criança que aprende o hino nacional, tipo, a gente não entende o que a gente tá cantando, porque tá tudo invertido. Então, assim, pega não precisa ser inteiro, né, gente? O hino é muito grande. Pega, tipo, um trecho lá dele e passa, porque não sei, eu acho que eu só fui entender o que o hino tava falando depois que eu fiz isso. Então, eu acho que é um exercício legal. Eu posso passar para vocês junto na lista algumas coisas para vocês passarem assim dessa ordem direta pré-treinando. Que eu acho que ajuda bastante. O que vocês acham? Ou vocês podem escolher também, daí me mandam. Eu acho legal, porque ajuda até na hora de interpretar poemas nos vestibulares, né? Sim. Eu não sei se vocês prestam só o Enem, se vocês prestam outras coisas, mas se vocês prestam outras coisas também, que eu acho que vários devem prestar, muitos vestibulares pedem interpretação de poema na segunda fase, e aí, assim, as coisas complicam um pouco, porque você tem que interpretar da sua cabeça, tipo, o que ele quis dizer aqui da relação de não sei o quê, assim, se você não entendeu o que o poema tá dizendo, não tem muito o que você escrever, né? Então, treinar a fazer isso, eu acho que dá pra gente entender muito mais o que o poema tá dizendo, e ajuda bastante. E é uma coisa que dá pra eu fazer com vocês, porque é de gramática, né? Fazer essa inversão. Aí depois vocês levam pro Márcio, pra Larissa, pra interpretar, entendeu? Mas pra entender o que tá dizendo o texto, eu acho que isso ajuda muito. Gente, a aula era isso. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade.
Porque eu acho que a gente tá adiantado, assim. Tipo, a aula de hoje foi curta, achei que ia demorar bem mais. Não, gente, fico feliz se vocês estiverem entendendo isso. Eu acho que é que nem a Alice, né, falou. Que vocês vão perceber mais as coisas que vocês estão com dúvida na hora de vocês fazerem exercício. Então, isso é uma coisa que precisa treinar, não tem jeito. Tem alguns conteúdos que a gente viu antes, agora nessas últimas aulas, que era meio ver a aula e saber o que é o conceito. Mas agora não é muito isso. Por mais que vocês saibam os conceitos, vale muito a pena vocês fazerem exercício, sim, e treinar, fazer essas inversões, entender o que é o sujeito, o que é o predicado, porque isso vai fazer bastante diferença depois. Bom, se não for... Se vocês tiverem mais alguma dúvida, gente, eu tô aqui. Mas a aula acabou, gente, é isso. Não, tudo certo, obrigado. Tá certo, então. A gente vai ter monitoria na semana que vem. Espero vocês lá, porque eu acho que vai ser uma monitoria bastante importante. Beleza, então, gente. Até a próxima, então.